que esse ano seja um ano de muitos títulos para o Grêmio. Parabéns. Obrigado. Jeromel, foi uma luta, né? O Grêmio sempre falou sobre a sua permanência, sempre quis a sua permanência, e você também sempre deixou muito claro o seu desejo de permanecer dentro do clube. Como é que foi a expectativa do mês de dezembro? Porque em determinados momentos se falava da sua possibilidade de ida para o Corinthians, de você deixar o Grêmio. Como é que foi o Pedro Jeromel em toda essa transação? Eu sempre tive muita tranquilidade, eu mantive contato constante com a direção e externei minha vontade de permanecer no Grêmio. Por sua vez, eles fizeram parte deles e também desejaram isso. Então eu estava bem tranquilo, porque eu sabia que esse ia ser o desfecho final. Você foi procurado por muitos clubes no fim do ano, sabendo da sua situação, que tentaram te contratar? Sim, mas minha vontade sempre foi ficar. O Grêmio é um grande clube, eu espero ganhar muitos títulos com essa camiseta e estou muito feliz em poder permanecer mais 4 anos nesse clube. Pois é, Jeromel, muito da sua vontade foi pelo que você viveu, viu aqui no Grêmio, de permanecer. O que você vê para frente agora, para esse contrato longo, principalmente agora esse primeiro semestre que tem disputa de Libertadores? O que foi dito a você e o que você espera também dessa nova fase no Grêmio? Eu creio que o mais importante foi a manutenção da maior parte dos jogadores, e isso faz com que o time crie liga e que tenha grandes possibilidades de conquistar um título. O meu desejo, minha vontade, eu tenho certeza que a gente vai conquistar muitos títulos ainda com essa camiseta esse ano. Ô, Jeromel, se o Grêmio foi buscar o Cadu, né, como reposição ao Eraso, o Fred teve aí no CT hoje também. Queria que tu falasse desses 2 possíveis companheiros teus aí para se consolidar ao teu lado, que já é titular absoluto, tido como o melhor zagueiro do Brasil, enfim. Eu fico muito feliz quando chega jogadores de qualidade para compor o nosso elenco. Eu creio que quanto mais jogadores de qualidade chegarem, melhor para o Grêmio. Isso só qualifica o grupo, trabalha mais a concorrência e faz com que todo mundo treine muito sério para melhorar cada dia mais. Minha pergunta é para o Rui. Queria saber o seguinte, a gente tem falado bastante das chegadas, né, Rui? Jogadores sendo reapresentados, jogadores novos. Quero saber sobre saídas. A gente tem alguns jogadores como Fernandinho, Lucas Coelho, Erle, Brian, o próprio Thiago, que, né, já tiveram uma certa especulação em relação a isso. Como é que a direção está trabalhando em relação a esses nomes especificamente? E se vocês definem um prazo para ter o grupo realmente fechado com o número exato de jogadores? Bom, desde o ano passado o Grêmio vem passando por uma busca de um equilíbrio financeiro que necessariamente passa pela dispensa de alguns atletas, seja por termo de contrato, seja por uma pactuação bilateral, vamos dizer assim, um acordo entre as partes para que os jogadores possam sair. Esse ano, nós já temos 12 jogadores que deixaram o Grêmio, né, por termo de contrato, por acordo. Eu entendo a tua lista, né, mas a tua lista não é a nossa. Né? Quer dizer, não vou analisar aqui individualmente jogadores que podem ser dispensados ou não, até porque todos os nomes que tu falaste aí são jogadores importantes para o Grêmio, e estão fazendo a pré-temporada e, portanto, estão à disposição da comissão técnica para uma avaliação muito cuidadosa nesse período. O que acontece é que nós estamos constantemente avaliando todos os cenários. O próprio Max foi uma avaliação muito profunda que o Departamento de Futebol fez junto com a comissão técnica. Nós entendemos que o ambiente ideal para ele render, óbvio que seria no Grêmio, mas na medida em que não aconteceu isso, a volta dele ao Uruguai, é um ambiente que ele conhece bem, num clube que tem uma grande camisa, numa Libertadores, é uma forma de se buscar um equilíbrio que, se não é desportivo, seja pelo menos financeiro. E assim nós estamos avaliando todos os dias o grupo, para que eles também tenham a certeza e a tranquilidade de que o grupo que ficar definitivamente no Grêmio a partir do final da pré-temporada é o grupo que nós pretendemos contar até o final do ano, sempre com a possibilidade de vinda de algum atleta, até de uma eventual saída. Eu só não trataria essa lista de jogadores como uma lista de jogadores dispensáveis, porque absolutamente não é o caso. Oi, Pacheco. O zagueiro Fred esteve hoje pela manhã aqui no CT. O que dá para falar dessa negociação? Que avançou? Em que pé está aí para o anúncio desse jogador? Bom, nós estamos negociando já há algum tempo com o Fred. Houve um recuo na negociação a partir de algumas situações que o Goiás
impôs para que ele viesse. Contratamos o Cadu porque iríamos contratar o Cadu, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ideia, como o próprio Pedro observou, é nós criarmos cada vez mais condições para que possamos enfrentar em alto nível todas as competições que nós temos pela frente. Para isso, se precisa ter perfis diferentes em cada setor e uma quantidade importante de atletas, né? Eu disse aqui na primeira entrevista, junto com o César, que nós, inclusive, alteramos um pouco a nossa programação original, aumentando o número de atletas, porque sabíamos que isso seria fundamental para que nós pudéssemos ter um grupo apto a jogar todas as competições em alto nível. O Fred está aqui hoje, nós estamos acertando os últimos detalhes do contrato e, obviamente, não vou sonegar de vocês viram ele aqui, estamos caminhando para que ele possa ser incorporado já, né, nas atividades a partir da tarde, e ao longo da semana nós, à medida que for possível, pelo nosso cronograma aqui, apresentá-lo como jogador do Grêmio. Oi, Pacheco. Queria perguntar sobre a contratação do Fred, ainda seguindo nessa linha. O Grêmio, num primeiro momento, traria ou o Cadu ou o Fred. Trazendo esses dois jogadores, não vai buscar outro zagueiro para 2016? Não, foi exatamente o que eu acabei de dizer. Nunca existiu esse ou, né? A ideia é que nós tivéssemos uma quantidade maior de zagueiros, considerando, é importante registrar, a confiança absoluta que nós temos no Thierry e no Bressan, né? Mas nós entendemos e fizemos uma avaliação com a comissão técnica, não é uma coisa que acordamos de manhã achando que era importante contratar jogador, que para o ano que se apresenta é fundamental nós temos uma quantidade maior de defensores. Por quê? Por uma série de motivos, mas fundamentalmente que vamos ter uma Libertadores onde os enfrentamentos físicos são muito maiores, onde a chance de um jogador se lesionar, os cartões, é um tipo de competição que tu tens normalmente um jogador afastado por cartão, ou por suspensão, enfim, e porque entendemos que é fundamental ter um grupo maior, né? Então não é excludente uma coisa e outra, né? Nós contrataríamos um outro zagueiro mesmo com a vinda do Cadu. Jeromel, queria saber de ti também, depois a mesma pergunta vale para o Rui, como é que tu vê o uso da base esse ano? O Grêmio tem bastante garoto aí no grupo principal, subiram mais agora. Queria saber como tu, que é um cara mais experiente, como é que está se dando esse processo de receber os garotos e como é que vai ser daí para o Rui, né? Como é que vocês planejaram o uso da base para esse ano de 2016? Os garotos da base têm muita qualidade, o Grêmio é muito forte nesse aspecto. Se for ver a seleção olímpica, a gente tem uns 4 ou 5 selecionáveis que têm grandes condições de disputar a Olimpíada pelo Brasil agora no meio do ano. E sempre vem jogadores novos aí para integrar o treino. E a gente recebe de braços abertos, conversa, tudo, para auxiliar eles nessa transição, porque todo mundo já passou por isso, sabe que é muito difícil. Bom, a maior demonstração de como nós entendemos esse processo de aproveitamento de jogadores é o time que nós temos em campo, né, que tivemos em 2015, e um projeto que nós temos muito orgulho, que é o grupo de transição, né. Nesse ano, esse grupo foi ampliado, ele foi aprimorado. Já em seguida, nós vamos ter os treinos concomitantes com o profissional na pré-temporada. Hoje já tivemos vários jogadores do grupo de transição treinando com o Roger. Isso é fundamental para que eles tenham a compreensão de como é o nível competitivo no profissional, para que eles convivam com o Pedro, com os jogadores mais experientes do grupo, para que eles entendam que o processo não é de permanência no profissional, ele tem que ser conquistado, mas sim de conhecimento, como é esse ambiente. O César e eu e toda a comissão técnica estávamos na apresentação do grupo de transição, que foi feita onde? No vestiário do profissional. E lá nós dissemos, olha, se acostumem com esse ambiente, mas a decisão de se vocês vão ficar aqui ou não é de vocês, pelo que vocês vão apresentar. Nós estamos criando uma série de protocolos de performance para que esses jogadores saibam claramente o que eles precisam fazer para estar no profissional. Então, nós temos um cuidado muito grande com esse processo, sobretudo no ano de 2016, onde o grupo de transição já fará uma pré-temporada, eu diria quase que concomitantemente ao Departamento de Futebol Profissional. Jeromel, queria que você falasse um pouco sobre essa sua relação com o Grêmio, né? A importância do Grêmio na retomada da sua carreira e essa identificação com o torcedor atualmente. Eu creio que foi muito importante isso tudo. A gente está sempre no mesmo sintonia. Para mim, vestir essa camiseta, entrar no estádio, tudo isso é uma experiência única. Cada jogo é diferente e é sempre muito motivante. Eu me sinto muito bem, me sinto muito à vontade desde que cheguei em Porto Alegre. E isso foi fundamental para a minha decisão de permanecer mais 4 anos aqui. Rui, as negociações com o meia e o atacante evoluíram? O Grêmio estabelece um prazo para o anúncio desses negócios? Não, nós continuamos atuantes no mercado. Claro que o prazo sempre é algo que tem que se relativizar no futebol, embora nós tenhamos alguns limites, né? Nós temos data para inscrição na Libertadores. É óbvio que o Grêmio busca
aprimorar o seu grupo e não tem como trazer jogadores dizendo que serão titulares, seria um desrespeito aos que estão aqui e algo absolutamente inadmissível, trazer um jogador dizendo para ele que ele vai ser titular. Isso não existe. Mas é óbvio que nós queremos buscar jogadores que tenham uma capacidade grande de chegar aqui em nível de titularidade. Isso é fundamental. Então, para isso, nós temos que buscar alternativas pontuais, né? Então, nós trabalhamos com esse prazo. Ainda hoje nós conversamos com o presidente, o César e eu, para que, por mais que nós tenhamos que ter essa margem, né, é importante trazer dentro de um prazo que o jogador possa se integrar à pré-temporada. Nós estamos cientes de que essa preparação ela é decisiva para o ano, portanto, eu não posso trazer um jogador depois que a pré-temporada terminou, ou pelo menos não seria o ideal. Então, é com esses prazos que nós estamos trabalhando. Respeito à pré-temporada e respeito aos próprios prazos que nos são dados pelos regulamentos das competições. Rui, na imprensa espanhola, nessa manhã, foi cogitada a possibilidade do Brian retornar diretamente para o Betis. Essa informação procede? Há como fazer isso? Uma rescisão de contrato de empréstimo? Não, o Betis é o proprietário do jogador. Se ele quiser convocar, cancelar o empréstimo e trazer o jogador de volta para o seu time, não há problema jurídico nenhum, né? Mas isso não foi, de forma alguma, comunicado ao Grêmio. E enquanto isso não for formalizado, eu não tenho como te dizer se há alguma coisa viável ou não. Em tese, do ponto de vista jurídico, embora eu não sou advogado aqui, né, não é minha função falar sobre isso, mas evidentemente que o Betis tem essa autonomia e se o Grêmio concordar, é algo que rapidamente poderia ser feito.